estamos sendo gravados então. Então, beleza. Esse é o quadro branco que eu vou usar para fazer os esqueminhas para você. E eu deixei aqui uma página do Tinkercad também, pra gente fazer alguma simulação, alguma coisa que precise, tá bom? Beleza. Então, pode falar. Quais são as suas dúvidas? Tá. Tá. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá no Moodle. Acho que tá aqui. A gente abre a aula. Tá? Aula 14, 15. Aqui, operadores. Beleza. Essa daqui, certo? Tá. Quando a gente fala de operadores, a gente fala de algum comando, algum tipo de modificador, algo que faz alguma operação em algum dado. Parece ser meio difícil falando assim, mas é mais fácil do que parece. Quando a gente tem um número em matemática, por exemplo, a gente consegue transformar esse número. Como que a gente transforma? A gente pode somar um valor a esse número, a gente pode subtrair um valor a esse número, a gente pode multiplicar um valor a esse número. Na programação, na computação é a mesma coisa. A gente tem números, a gente tem variáveis e a gente consegue modificar os valores dessas variáveis. Como assim, né? A gente pode variar, mudar o valor dessa variável de forma aritmética. Certo? Você está enxergando bem aí? Tá, beleza. A gente pode mudar esse valor de forma aritmética. Por exemplo, fazendo operações. A gente pode utilizar. É igual a matemática mesmo. Se eu tenho uma variável que contém, que vai receber um valor, no caso, eu posso falar que ela é igual a uma multiplicação. Por exemplo, A vai ser igual a 4 vezes 3. Qual que vai ser o valor de A? 12. Tá? Eu posso falar que A é igual a 4 mais 3. O valor de A vai ser 7. Eu posso falar que A é igual a 4 menos 3. O valor de A passa a ser 1. Posso falar que A é igual a 4 sobre 3. Aí dá uma continha quebrada. Mas vamos colocar aqui 4 sobre 2, por exemplo. Qual que vai ser o valor de A? 2 mesmo. E eu posso falar, dar um número instantâneo para o A. Eu não preciso fazer operação nenhuma. Que é aquele operador que a gente usa quando a gente usa aquele auxiliar. Lembra do AUX? A gente falava que AUX é igual a alguma coisa, né? Então esse igual quer dizer que ele vai dentro do AUX ou dentro daquela variável vai estar contido aquele valor. E a gente pode falar. E a gente tem dois outros operadores que eles são mais específicos, que a gente não conhece muito na matemática, que não existe na verdade na matemática, que é o a++ e o a menos menos. O que o a++ faz? Ele soma 1 ao valor de a. Então, se a valia 12 e eu utilizo a++, o comando a++, quanto que ele vai passar a valer? 13. Isso. Se ele valia 12 e eu utilizo a menos menos, ele vai valer 11. Isso aí, de forma complementar, tá bom? Isso é para eu ir mudando de 1 em 1 o valor de uma variável. E essa daqui é uma que a gente acaba não usando muito, tá? Mas eu coloquei de exemplo para que vocês soubessem disso, que é o resto de alguma coisa, o resto de uma divisão, na verdade. Por exemplo, se eu falo aqui, ó, que resto é igual a 12 dividido por 5, vamos supor. Vamos fazer aqui a equação. Ó, eu estou treinando aqui, não fica muito bonito ainda, tá? Mas vai ser 12 dividido por 5, certo? Quanto que é 12 dividido por 5? Quantas vezes que o 5 cabe no 12? Duas vezes, né? Aí, 2 vezes 5, 10, sobrou 2. Então, aqui no caso, quando eu faço isso aqui, ó, A
é igual a 12 porcentagem 5, qual que vai ser o valor de A? Vai ser o resto. Isso, vai ser o resto dessa operação, que no caso é esse 2 aqui, tá? Mas é esse aqui, tá? É o resto, beleza? Resto, que vai ser igual a 2. Se fosse 13, vamos fazer com 13 aqui. 13 dividido por 5. Quantas vezes que o 5 cabe no 2? No 13, desculpa. Duas vezes. Aqui fica 10 também, né? Qual que vai ser o valor de A para esse caso aqui, então? 3, tá? Então, a vai ser igual a 3, beleza? Isso aqui assim, a gente não vai acabar não usando aqui. Eu só expliquei para o pessoal isso aqui porque existem alguns tipos de programação que a gente vai precisar dessa operação, mas não aqui no curso de SMI, tá? Beleza? Então, aqui no caso, são as operações simples matemáticas, tá? Não tem muito segredo. Vamos só passar aqui por esse slide e você vai me falando qual que vai ser o valor de x. Tenta não olhar aqui, tá? Eu sei que é difícil, mas espera aí. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vamos fazer assim, ó. Dar uma camuflada nele ali. Pronto. Ó, vamos lá. Aqui nesse exemplo, nesse void loop, eu vou fazer várias operações com x e com y, tá? E você vai me falando o valor deles. Esse primeiro... Oi? Tá apagado? Tá, eu vou dar um zoom então. Não olha o valor não, hein? Tá melhor assim? Beleza. Então tá. Quando eu faço essa primeira linha de código aqui, quanto que vai passar a valer o x? Zero, né? X igual a zero. Na linha de baixo, qual que vai ser o valor de x? Mais 1. Então, x é igual a... Como? Não, é assim, ó. Quando eu uso esse comando, mais, o valor do meu x vai ser igual ao valor anterior dele, mais 1. Então, quanto que ele valia anteriormente? Isso. Se fosse 5, ele ia passar a valer 6, quando eu uso esse comando. Se for 6, ele vai passar a valer 7, tá? É só um que é incrementado aqui, tá? É sempre de 1 em 1. Usei x++, é a mesma coisa que somar 1 naquele valor. Então, vamos lá. Aqui nessa linha, você me falou que x vale 0. Na segunda linha, quanto que x vai valer? Isso. Quanto que ele vale, então? 1. Isso aí. Agora, quanto que vai valer meu y? Aqui na terceira linha. Isso. Y passa a valer 3. Agora o x. Quanto que meu x vai passar a valer nessa terceira linha? Y, né, na verdade. É vezes. Essa estrelinha é vezes, tá? 21. X passa a valer 21, então. E o y aqui na linha de baixo, quanto que ele vale? 7, volta a ser 7, né? E o y na linha de baixo? 6. Ele valia 7 e passa a valer 6. E nessa linha aqui, ó? Quanto que valia o x aqui em cima?
21. Isso aí. 21. 11. Beleza. E agora, quanto que o x vai passar a valer nessa linha de baixo? Isso. Exatamente. Entendeu? 2, né? 2, porque é 11, né? É, beleza? Então é isso. Essa parte aqui de operadores é mais isso mesmo. São só operações simples, tá? É assim, ó. É, em alguns momentos, pode ser que a gente precise fazer algumas equações. Como, por exemplo, imagina que eu tenho um sensor que me devolve um valor em graus Celsius. Só que eu não quero mostrar em graus Celsius, eu quero mostrar em Fahrenheit. Aí o que, que eu tenho que fazer para passar de Celsius para Fahrenheit? Aí tem uma equaçãozinha, não tem? Aí eu uso essas operações aqui para fazer essa equação, por exemplo. Tá? Como que fica? Vamos ver aqui, ó. Celsius to Kelvin é mais fácil, né? Para Kelvin é só somar 273, né? Então como que ficaria uma conversão rápida, né? Vamos aqui no código. Se eu quisesse fazer então uma conversão, vamos supor que eu receba de um sensor o valor do meu sensor vai ser um inteiro, tá? E eu recebo desse sensor, vou fazer uma leitura dele, vai ser uma leitura analógica. Sensor, então, vai receber uma leitura analógica, a gente utiliza o comando, né, analog. Lembra qual que é? Ah, tá. Como que eu leio o valor do potenciômetro, então? Você lembra? Tá, então é analog read, né? Tá, é igual, tá? O do LDR do potenciômetro é analog read para os dois. Então eu dou aqui um analog read na. Oi? Eles são dispositivos diferentes, mas para você fazer a leitura dos dois, o código é igual, tá? Então aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu li o valor de um sensor de temperatura. Certo? Isso aqui não precisa. Tá muito pequeno? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, você tá pelo celular. Ficou melhor? Opa, então vai. Sensor temperatura. Declarei aqui uma variável para salvar o valor do sensor. Isso aqui eu não vou precisar. E aqui eu vou fazer a leitura desse sensor. E vou salvar aqui na variável que eu criei. Leitura, tá? Então fiz a leitura usando esse comando aqui, supondo que o meu sensor de temperatura esteja na porta A0, tá? Vamos ajeitar ele aqui. A0, porque eu vou conectar ele na porta A0 aqui, tá? Beleza? Vamos ver, eu acho que aqui tem um sensorzinho de temperatura. Ah, tem, que bom. Vamos usar ele então, né? Fazer a conexão dele. Opa, acho que é aqui na linha de baixo. Beleza.
Aí, esse sensor, ele vai fazer uma leitura, né, de temperatura. Vamos supor que ele me devolva esse valor de temperatura, ele vai me devolver de 0 até 1023 aqui no caso, tá? Mas vamos supor que eu já tenha feito a leitura dele, já fiz a leitura desse cara, e ele me devolveu em Celsius, tá? Então o valor do sensor de temperatura vai estar aqui em Celsius. Isso. Aí eu fiz aqui, vamos supor que ele esteja devolvendo para a gente o valor em graus Celsius, tá? Fiz a leitura dele. Agora, eu quero fazer a conversão para Fahrenheit. Para Fahrenheit não, para Kelvin. Então aqui em Kelvin, tá? Kelvin vai ser igual a... Qual que é o valor? Como que eu faço a conversão de Kelvin para Celsius? Celsius para Kelvin. Isso, o valor que você tem mais 273. Eu vou mudar o nome aqui para ficar mais fácil, tá? Vou botar aqui Celsius. Então, precisaria sim. Se a gente fosse fazer todo o circuitinho, precisaria. Mas acho que não cabe agora. Vou só te mostrar como que os operadores funcionam, tá? Então vamos fazer aqui sim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais simples ainda. Eu tenho duas variáveis, eu tenho o valor em Celsius, tá? E eu quero passar ele para Kelvin. Vamos supor que meu sensor tenha feito uma leitura. Qual que é o valor que esse sensor leu? Chuta um valor aí. 10 graus, então ele leu. Tá um pouco frio. Ele leu 10 graus Celsius, tá? Só que eu não quero saber em Celsius, eu quero saber em Kelvin. Como é que eu faço essa leitura em Kelvin? O que Isso. Como que eu faço a conversão de Kelvin, de Celsius para Kelvin, ó? Eu tenho o valor que eu tenho em Celsius mais 273, certo? Então vamos lá. Então tá, eu tenho o meu valor em Celsius já? Tenho. Então eu tenho meu valor em Celsius, certo? Vai ser igual ao meu valor em Celsius, mais quanto? Mais 273. E ele vai me devolver o valor em Kelvin. Tá? Então essa é a utilidade. Como que a gente faz para ver se está certa essa leitura nossa? Vamos imprimir ela na serial, né? Que aí é mais certeza. Vou fazer aqui o comandinho só para... Isso. Sim. Ó, quando você fala de serial, sempre que você fala de serial, você está falando disso aqui, ó, desse monitor serial. Quer dizer que você quer imprimir alguma coisa aqui. Você pode imprimir, por exemplo, o valor de uma variável. Certo? Então eu vou imprimir aqui o valor de uma variável. Que variável? A variável que eu quiser. O que é o serial begin? O serial begin é para eu falar para o Arduino assim, ó. Arduino, eu vou imprimir alguma coisa no futuro. Então, liga a serial para mim. A serial, ela é um componente que fica aqui dentro do Arduino. E esse componente ele precisa estar ligado ou desligado. E a gente liga ele via código, colocando esse comando aqui. Então é aqui, ó, liga a serial, tá? É padrão 9600. Então sempre que você for imprimir alguma coisa no monitor serial, você coloca isso aqui no void setup, tá? Entendeu?
É simples, não tem muito segredo não, tá bom? Sim, que é o que a gente vai usar agora. Agora eu falei que eu vou imprimir alguma coisa num futuro. Aí o Arduino está sabendo já. Então aqui no comando, no meu loop, eu posso mandar imprimir, que é o serial.println. É, isso, exatamente. Tá? Então aqui, ó, serial.println, só que ele precisa saber o que ele quer imprimir. Precisa colocar entre esses dois parênteses aqui, ó. O que que a gente quer imprimir? O que que a gente quer verificar se está certo? O valor de Kelvin. Então vamos ver qual que é o valor de Kelvin? 10 graus Celsius é equivalente a quantos Kelvin? 283. Vamos ver se está certo isso? Olha lá, está imprimindo pra gente. Só que ele está imprimindo muito rápido, né? Vamos fazer um negocinho aqui só para ele imprimir mais devagar. Mas ó, você viu como que funciona então a operação? Beleza, então. Ah, que bom. Eu vou colocar, quando está imprimindo muito rápido assim, ó, a gente não consegue acompanhar, a gente vem aqui e coloca um delayzinho. Que aí ele imprime mais devagar. A gente consegue acompanhar. É que aqui já vou apagar aqui, ó. Aí ele imprime de 1 em 1 segundo agora. Mais fácil de ver, né? Bom, vamos ver o valor. Quantos graus está em Sertãozinho agora? Uns 23 graus. Vamos ver quanto que é esse valor em Kelvin? Olha lá. Tá 296 Kelvin aí. Aí ele faz essa conversão. Então, para isso que servem esses operadores aritméticos, tá? Aí, ó. Beleza? Então, esse é um exemplinho básico. O circuito aqui você pode esquecer, tá? A gente vai acabar não mexendo nele agora. Tá? Então, tá. Aí de operadores, ó, tem mais coisa, tá? Não tem problema não. Existem outros operadores além do aritmético, que são os operadores de comparação, tá? O que são esses comparadores? Esses comparadores eles verificam para a gente se um valor, ele compara um valor com o outro para a gente, tá? E ele vai falar para a gente se é verdade ou não, aquela comparação. Por exemplo, quando eu falo aqui, ó, eu uso esses dois símbolos aqui, igual ou igual. Ele vai comparar A com B. Se for A for igual a B, ele vai me falar, ó, é verdade, A é igual a B. Se A for diferente de B, ele vai falar, ó, é mentira, A é diferente de B. Aliás, A não é igual a B. Hã? Ah, aqui? Ah, nesse diferente é uma exclamação, tá? Dá pra ver melhor agora? Beleza. Então aqui, ó, A é diferente de B. A gente faz essas comparações quando a gente está utilizando o if, tá? Então a gente vê, a gente faz a pergunta: se A é igual a B, acenda o LED, por exemplo. Se A é diferente de B, apague o LED. Se A for menor que B, acenda o LED. Se A for maior que B, apague o LED. E aí ele só entra no if, naquele comando de verificação, se isso aqui for verdade. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho if A menor que B, acendo LED. Digital right, LED high, por exemplo. Tá? Então, vamos supor que A é igual a 5 e B é igual a 3. O LED vai acender? Nesse caso aqui? Não, porque é uma mentira, né? E nesse caso aqui, se fosse escrito dessa forma? Aí ele iria acender. Isso. Aqui no caso, menor ou igual é a mesma coisa, só que agora eu comparo. Ele pode ser tanto menor quanto igual.
Então, por exemplo, se A igual a 4 e B igual a 4, ele vai fazer a comparação. If A menor ou igual a B, digital right, LED high. Se A igual a 4 e B igual a 4, esse LED vai acender? Vai, porque é ou menor ou igual, né? E nesse caso aqui, se eu colocasse esse comando? Não, porque aí 4 não é menor que 4, né? 4 é igual a 4. Beleza? Então, esses são os operadores de comparação. Certo? Vamos ver o exemplinho dele aqui. Aqui, ó, eu tenho... Tá conseguindo enxergar? Tá. Então tá. Eu tenho aqui x igual a 2, y igual a 8. Certo? Declarei essas duas variáveis aqui. Esse primeiro if aqui, se tivesse algum código aqui dentro, ele seria executado? É igual a igual. Deixa eu dar um zoom aqui. Não. Isso exatamente. Isso mesmo. Vamos lá. E esse aqui? Ah, então, mas ou menor ou igual, certo? É, sim, né? Executaria. E nesse caso aqui? E, e nem igual, né? E nesse caso aqui? E esse aqui? Não também, né? E nesse caso aqui? Isso. Não, né? Também não executaria. Então é isso, tá? Então a parte de comparador é basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Só tem que lembrar que a gente usa os comparadores dentro do if, tá? E a gente tem os tipos de comparadores lógicos também, tá? Ó, os lógicos é para a gente fazer igual porta-lógica de sistemas digitais que vocês fizeram no ano passado. Que é, por exemplo, assim. Lembra quando a gente conversou aqui, ó? Se A é igual a B, isso aqui é verdade, certo? Então a gente faz essa comparação. Se A é igual a B, esse comparador vai me falar que é verdade. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar uma condição conjunta. Como assim, por exemplo? Imagina que eu tenho um botão aqui. Dois botões, na verdade, para acender o mesmo LED. Eu posso colocar dentro do meu if uma condição. Oi? Tá. Essa aqui é a comparação. Isso, igual a igual, né? Tá. Mas, bom, como que funciona esse cara aqui? Esse ou. Esse ou eu posso colocar mais de uma condição, ou esse e também. Mais de uma condição, tá? E como que funciona esse mais de uma condição? Eu posso colocar que, por exemplo, A é igual a B, ou, ou A é, por exemplo, menor que B. Vamos usar esse aqui. Como é que eu faço para apagar aqui? Vamos ver. Ah, partel. Então, ó, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho três números agora. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Fala um valor para A.
Opa, esse 2 está errado. Esse é o 2, né? Fala um valor para B. 5. Fala um valor para C. 7. Beleza. Então, a gente tem 3 valores aqui. Como que eu posso fazer uma comparação conjunta, né? Ou um operador lógico? Eu coloco lá no meu código um if. If A menor que B, executa alguma coisa, certo? Isso aqui é verdade? Sim, isso é verdade, né? E se eu colocar assim agora, ó, if A maior que B, isso aqui vai ser executado? Não, porque A não é maior que B, né? Só que se eu colocar assim, ó, A maior que B, ou, essas dois tracinhos aqui são ou, tá? Que no caso é esse aqui. Quando eu quero falar ou, eu coloco os dois tracinhos, tá? Ou C maior que B, executa o trecho de código aqui embaixo. Isso aqui vai ser executado agora? A é maior que B? Não. A não é maior que B, né? 2 não é maior que 5. Mas ele me dá duas condições aqui. Ou A é maior que B, ou C é maior que B. C é maior que B? C é maior que B. Então, uma das condições foi aceita. Então, ele executa o que está aqui dentro. Tá? Esse operador lógico OU, ele faz com que qualquer uma das condições, se ela for verdade, eu entro aqui e faço a execução. Certo? Esse é o OU, isso. Esse é o símbolo de OU. Certo? Beleza? E a gente tem outro símbolo também, que também faz uma combinação de comparação. Qual que é esse símbolo? É o AND. AND é traduzido como E, tá? Então, esse cara aqui vai ser o E. E. Ou AND. AND. Então, vamos lá. Se eu coloco aqui, ó, A maior que B e C maior que B, o que está dentro desse if vai ser executado? A é maior que B? Não. Então, esse aqui é não. C é maior que B? Sim. Vai ser executado? Aqui nesse caso, não. Aqui não é mais ou, agora é e. Tá? Então, tem que ser A tem que ser maior que B e C tem que ser maior que B. Que aí ele passa a executar. Certo? Então, como que ele faria para executar nesse caso aqui? Cadê a borracha? Aqui. Como que ele faria para executar nesse caso aqui? Agora, nessa condição aqui, ó. Vamos lá. A é maior que B, A é menor que B? Sim. Opa, deixa eu botar o lápis de novo. Sim. E C é maior que B? Sim, também. Então, ele vai ser executado. Certo? Vamos aqui, então, ó. O OU. Qualquer uma das condições tem que ser aceita para que o if seja executado. O E. As duas condições têm que ser aceitas para o if ser executado. Certo? Letícia?
Beleza? Tá, então tá bom. E a gente tem o inversor. O que que é o inversor? O inversor, ele inverte alguma coisa. Como assim inverte alguma coisa, né? Vamos supor... Isso, é isso aí mesmo, tá? Vamos fazer aqui no C. Vamos pegar uma canetinha de cor diferente aqui para ficar melhor. Essa condição aqui, ó, ela é sim, né? Se eu não fizer nada com ela. Só que se eu vier aqui, colocar ela entre parênteses e colocar uma exclamação antes, ela se inverte. Então, como assim ela se inverte, né? C é maior que B? 5 é maior que 7 é maior que 5? Sim. Então tá aqui, né? 7 é maior que 5. Só que eu inverti ela. Quando eu inverto um sim, o que que ela vira? Um não. Ela passa a ser não, tá? Então, o que é a exclamação? Se ela fosse verdade, ela passa a ser mentira. E se ela fosse mentira, ela passa a ser verdade, tá? Então, esse é o nosso último operador, que é essa exclamação aqui. Beleza? Como ficaria isso, né? Tá conseguindo enxergar aí? Então tá. X é igual a 2, y é igual a 8 e z é igual a 10. Esse primeiro if aqui vai ser executado? Essa primeira é verdade, né? E esse operador aqui, ele é o e, tá? Então, esse aqui é verdade e essa daqui é verdade? Y é menor que z? É verdade. Ele vai executar? Vai, porque as duas aconteceram, né? As duas são verdade. E aqui nesse caso aqui, ó, x é maior que y? Não. Ou y é menor que z. Y é menor que z? Sim, vai ser. Sim, porque um deles é verdade. Se um deles for verdade, ele passa a ser executado. Beleza? Então tá. E aqui no caso, a gente tem um exemplo aqui. Sempre que a gente fala da computação, para a gente, quando é sim, a gente chama de 1, tá? Quando é sim, a gente chama de 1. E quando é não, a gente chama de 0. Então, se eu uso numa variável, por exemplo, b é igual a 1 e c é igual a exclamação b, o c vai passar a valer 0. O b é uma variável, qualquer, tá? Eu acabei de declarar uma variável aqui e falei que ela é b, que ela é 1, quer dizer. b é igual a 1. Se eu coloco que c é igual a exclamação b, ele vai passar, o c vai ser 0, tá? Beleza? Então, quando a gente fala de sim e não, vamos aqui para o outro lado agora. Quando a gente fala de sim e não, a gente fala sempre de ligar LEDs, né? Com sim e não. Então, por exemplo, se eu tenho aqui high, ela é de ligado, não é? Eu posso falar 1 também. 1 ou high é a mesma coisa. Pode ser 0 ou 1? Isso. Então, e se eu fizer assim agora, ó? Se eu fizer assim, ó, exclamação high. O que vai ser isso aqui? Ela inverte alguma coisa, né? Ele vai ser 0. Ou low. Ou low. Vai ser equivalente. E se eu faço isso aqui, quanto vale?
1 ou high. Deixa eu botar maiúsculo, porque é maiúsculo. Certo? Então, em relação aos operadores, tá, vamos lá. Vamos aqui no Tinkercad. Vamos apagar nosso código. Vamos deixar serial, a gente vai usar ele. Agora a gente vai declarar outra variável. Vai ser a variável valor potenciômetro. Beleza? Valor potenciômetro, uma variável qualquer. E eu vou fazer a ligação desse cara. O que é um potenciômetro? Potenciômetro. Cadê? Como é que eu limpo mesmo? Eu fiz isso agora há pouco. Limpar tela, beleza. O que é um potenciômetro, né? Potenciômetro, ele é um resistor, tá? Ele é uma resistência. Ele é uma resistência, só que ela tem 3 terminais. Um terminal a gente liga no 5 volts, o outro terminal a gente liga no 0 volts, e o outro terminal dele a gente liga num pino. Esse é o símbolo dele, tá? Ele é um resistor que alguma coisa entra nesse potenciômetro, tá? Aí ele tem essa setinha aqui para indicar que ele varia, que é uma resistência variável. Aí como é que funciona? Ele tem um negocinho que roda, né? Ele tem um eixozinho que você pode rodar. E o que esse eixo faz? Esse eixo movimenta esse cara aqui. Ou ele vai para cá, se eu rodo para um lado, ou ele vem para cá. Vamos pegar outra cor aqui para ficar melhor. Quando eu rodo esse eixo, ou ele chega mais perto, esse pino aqui no caso, ele chega mais perto dos 5 volts, ou se eu giro para o outro lado, ele chega mais perto dos 0 volts. E o que quer dizer isso? Quer dizer que isso vai variar a leitura do meu pino. Se eu giro ele para um lado, ele vai ficar mais perto dos 0 volts. Se eu giro ele para o outro lado, ele vai ficar mais perto dos 5 volts. E se eu deixo ele no meio? Exatamente no meio. Qual que vai ser a leitura do meu pino? Metade, né? Isso é. Isso, faz a... É isso aí, exatamente isso, tá? Então, se eu giro ele tudo para um lado, ele reconhece 5. Se eu giro tudo para o outro, ele reconhece 0. E se eu deixo no meio, é 2,5. E se eu giro ele só um pouquinho para o lado esquerdo, no caso, ele vai reconhecer mais perto dos 5 volts. Se eu giro para o outro lado, ele vai reconhecer mais perto dos 0 volts. E ele pode variar em vários valores, tá? Em várias dinâmicas de valor. Quando eu falo, quando ele está em 0 volts, ele faz uma leitura igual a 0. Quando ele está em 5 volts, ele faz uma leitura igual a 1023. É isso. E se eu faço a leitura em 2,5? Metade de 10.023, que vai dar aproximadamente 511. Vai ser o 10.023, porque é o jeito que o Arduino entende. Tá? É o jeito que ele consegue fazer essa leitura. Vamos fazer aqui uma montagem com potenciômetro, você vai visualizar mais facilmente, tá? Ó, vou pegar um potenciômetro
e vou fazer a ligação dele aqui. Ó, uma... Isso. Não, não é em qualquer lugar. Ó, a primeira a gente vai ligar onde? Nos 5 volts, beleza? Esse aqui é meu 5 volts, né? A perninha da direita, onde que eu vou ligar? Exatamente, o GND, o nulo, que está aqui nessa trilha de cima, né? Vou deixar organizado aqui, vermelho, preto, beleza. E a do meio, onde que eu ligo? No pino, isso. O pino é o que eu quero fazer a variação. Então, leitura analógica tem que ser num pino analógico, certo? Aqui, ó, analog in. Então a gente escolhe um e liga ele no pino do meio, beleza? Agora a gente precisa fazer a programação desse cara. Como que a gente faz a programação? A gente tem que fazer a leitura desse cara, valor, e salvar na variável que a gente colocou. Valor potenciômetro, isso. Valor potenciômetro igual a leitura, né? O valor o comando que faz a leitura. Você lembra qual que é esse comando? É uma leitura analógica. Como que eu escrevo analógico em inglês? Isso. Analog read. E ele tem que receber um parâmetro aqui no meio. Que parâmetro é esse? O pino que eu estou lendo, né? O pino que eu quero fazer a leitura. Certo? Então, que pino que eu estou fazendo a leitura? Qual que eu escolhi aqui? Tá, eu escolhi o primeiro. O primeiro é o A0, tá? Se eu tivesse escolhido o último, seria o A5. Certo? Então, agora que eu fiz, salvei ele em algum lugar, eu vou imprimir ele para a gente conseguir visualizar qual que é o valor dele nesse momento. O que eu imprimo então? O valor do potenciômetro, que foi onde eu salvei, né, a leitura. Então eu fiz a leitura e salvei aqui no valor do potenciômetro. Vamos iniciar a simulação. Beleza, ó. Ele está lá nos 5 volts, ele está mais próximo dos 5 volts. Quanto que ele lê então? Tá conseguindo enxergar? Não? Agora? Também não? Bom, ele está lendo 1023 aqui, tá? Eu vou variar ele então. Ó, tô fazendo uma variação e ele está diminuindo. Tá baixando isso. Porque, ó, você tá vendo o mouse ali onde ele tá? Eu tô diminuindo, né? Se ele tava em 5, ele vai de 5 até 0. Aqui é o 0, ó. Vamos chegar ele lá perto do 0, ó. Ó, cheguei no 0. Agora eu vou deixar lá no meio, lá na metade. Que são os 511. Certo? Quando eu giro ele pro lado, pro sentido anti-horário, eu faço o que está em vermelho aqui, ó. Quando eu giro ele pro sentido horário, eu faço o que está em verde. Ó, vou girar anti-horário. Ah lá, tá lá em 1023. Vou girar no horário. Tá lá em 0. Girar um pouquinho só no anti-horário. Cresceu. Girar um pouquinho só no horário. Diminuiu. Beleza? Bom, então o potenciômetro funciona dessa forma, tá?
Isso, se você quiser ler, tá? Se você não quiser ler, não tem problema. Isso aí, tá? Isso, exatamente. Quanto que está chegando no meu pino, tá? Quanto de tensão que está chegando no meu pino. E o LDR, ele é muito parecido mesmo. Eu vou tirar aqui o potenciômetro e vou colocar o LDR. Só que o LDR, para a gente fazer a configuração dele, a gente precisa colocar um resistor. Porque para conseguir fazer a divisão de tensão. Isso, porque senão o LDR não faz a função dele, que é variar a tensão, aliás, variar a resistência dele de acordo com uma certa tensão aplicada nele. Aliás, luminosidade aplicada nele. Ó, vamos lá, ele é muito parecido com o potenciômetro, tá? Só que agora a gente tem que fazer essa configuração nele. O que quer dizer essa configuração? Oi? Ele tem só dois terminais. O que a gente tem que fazer com esse LDR agora? Qual que é a função dele? Aqui eu tenho um resistor. Esse resistor meu, ele é fixo, tá? Ele não varia nunca. Ele está sempre no valor fixo dele. E esse cara aqui, ele varia de acordo com a luminosidade que eu coloco nele. Quando a gente tem... Só que ele é um resistor também, tá? Que varia, como se fosse um potenciômetro. Só que como que eu faço? O potenciômetro ele é um resistorzão, né? Que você consegue pegar uma medida intermediária dele. Certo? O LDR ele é um resistorzinho. Você não consegue pegar a medida intermediária dele, só que você consegue pegar a medida entre os dois terminais. Então, se eu coloco luz nele, o que acontece? A resistência dele cai. Se a resistência dele cai muito, pode ser que ele não seja nem considerado uma resistência. De tão pequena que está essa resistência dele. E porque senão não dá para você fazer a divisão de tensão aqui no meio. Porque assim, ó, são dois resistores, né? O que eu estou medindo aqui no meio é a proporção que tem de tensão em cima de cada um dos resistores. Quanto maior a resistência, maior a tensão que fica em cima dele. Quanto menor a resistência, menor a tensão que fica em cima dele. E esse cara aqui eu consigo variar ele. Se eu coloco a resistência dele lá embaixo, a tensão que fica em cima dele é pequenininha. Se eu coloco esse cara sem luz, né, e a resistência dele sobe, a tensão em cima dele é muito grande. E a partir dessa lógica, eu consigo saber se tem luz ou não em cima desse cara. Porque eu consigo saber qual que é a resistência, qual que é a tensão que eu tenho em cima dele, em cima desse LDR. Tá? Então eu faço essa variação de luminosidade, que vai variar a minha resistência, que vai variar a tensão em cima dele. Beleza? Então vamos fazer a variação em cima desse cara aqui. Ó, eu vou fazer uma configuração que fica mais fácil da gente enxergar a variação em cima desse LDR, tá? Que aí ela fica proporcional. É mais tranquila de enxergar, tá? Aqui. Ele pode acender sim, porque como é que ele funciona, né? Se eu coloco uma resistência em cima dele, uma luz em cima dele, quer dizer, essa tensão aqui, ela vai ser modificada. Então eu consigo detectar se tem luz ou não. Então, coloquei luz, o Arduino consegue saber se tem luz. E sabendo se tem luz, eu posso mandar acionar uma lâmpada. Por exemplo, eu percebi que não tem luz. Está de noite então, né? Se não tem luz, está de noite. Então, o que eu posso fazer?
posso mandar acionar a luz no meu quintal, para não ficar tudo no escuro, automaticamente. Se tem luz, quer dizer que eu não preciso acender a luz, né? Então o Arduino faria esse trabalho de reconhecer ou não a luz, certo? Ele é um sensor, isso. Isso. Isso, não ele. Ele é só o sensor. A luz é o atuador, né? A luz é o que vai atuar caso ele detecte que alguma coisa aconteceu. Entendi. Na verdade, ele é o contrário do LED. Em vez dele dar luz, né? De ceder luz para alguma coisa, ele fala se tem luz ou não. Certo? Então vai, vamos lá ver a simulação desse cara aqui. Estou aqui fazendo a simulação, ó. Tem um valor em cima desse meu LDR. Aí, ele está no escuro, nesse caso aqui. Certo? Eu vou aumentar a luz em cima dele, ó. O que acontece com a tensão, ó? A tensão em cima dele cai. Cai, 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 a resistência dele vai caindo e a tensão em cima dele cai também. E ele abaixa essa tensão dele. Então, ó, vamos lá. Muita luz ele detectou como sendo 344. E pouca luz ele detectou como sendo 1017. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, ó, if essa leitura que eu fiz for menor que 500, por exemplo, for maior que 500, quer dizer que está de noite. Então, eu acendo a luz. Isso. Aí você determina o padrão, exatamente. Isso, é de 0 até 1023 sim, tá? Mas aqui vai depender da luminosidade. Tipo assim, se fosse 1023, seria um escuro absoluto. Um escuro que não tem nada, nada, nada mesmo. Isso é muito difícil de acontecer, né? E aqui, se tivesse luz, seria zero, né? Se tivesse uma luz infinita, uma luz que consiga deixar ele perto de zero, né, uma luz muito grande, que deixaria a resistência dele muito baixa, aí seria zero. Mas é quase impossível a gente conseguir uma situação dessa. Então a gente tem que medir os parâmetros dele primeiro, fazer o teste e falar assim, ó, de dia quer dizer que está aqui perto de 400, por exemplo, está entre 350 e 400. E de noite quer dizer que está entre 800 e 1000, tá? Então aí a gente faz a comparação, né? If o valor que eu li for é, maior que 700, quer dizer que está de noite. Então eu acendo a luz. Se for menor que 700, quer dizer que está de dia. Então eu apago a luz. Beleza? Então ele é um sensorzinho. Certo? Ele é um sensor também. Só que é um sensor que você varia com a sua própria mão. É um regulador, assim, vamos dizer, por exemplo, no seu forno de casa, se for forno elétrico, ele tem um potenciômetro. Esse potenciômetro é o que você diz que você quer que o forno faça. Se você quer que ele esquenta mais, se ele quer que ele esquenta menos. Sempre que você dá um comando, sempre que você dá um comando para uma máquina, você está usando um sensor para dar esse comando. Por exemplo, um mouse e um teclado. Eles são sensores também. Tudo que você faz, tudo que você faz fora do computador e o computador entende que você está fazendo alguma coisa é um sensor. A câmera do seu celular, ela é um sensor. Ela está colocando informação para dentro do computador, para dentro do celular aí no caso. Tá? Então, potenciômetro também. Potenciômetro, você não mexe com a sua mão e o computador reconhece que você está mexendo.
Então ele é um sensor também. Entendeu? Você consegue me dar algum outro exemplo? De sensor. O que mais seria um sensor? Que a gente já aprendeu. Uhum. Então, o semáforo seria o Arduino controlando alguma coisa, né? O que eu poderia fazer que controla o Arduino? Ao contrário, no caso, que o Arduino consiga ler o que a gente está fazendo fora dele. Pode ser, sim. Por exemplo, se eu faço um semáforo, igual você falou, e esse semáforo tem o semáforo de pedestre também. Como que o Arduino sabe que chegou um pedestre para atravessar a rua? Mas como que eu falo pro Arduino assim, ó, Arduino, ó, tem um pedestre. Você precisa. Pode ser o sensor de presença. Pode ser um botão, não pode? Eu aperto um botãozinho, é? Não tem semáforo quando você quer atravessar, você vai, aperta o botão e ele abre o semáforo para você? Mas então, quando a gente foi fazer aquela prática do LED, que a gente apertava um botão e o LED acendia. Como que o Arduino sabia que a gente queria que o LED acendesse? Porque você apertou o botão. Então ele é um sensor também. Ele é um sensor que você toca nele, né? Que você encosta nele, aperta ele e você manda um comando para o Arduino. Entendeu? Bom, então de LDR e de potenciômetro é basicamente isso, tá? Como? E LDR, esses dois sensores principais que a gente usou, tá? Ah, e qual que é? Leia aí, fazendo favor. Tá, pode falar. Tá. Aham. Tá. Mas você lembra qual que era o tema dele?
Tá. Então é sobre o RGB, né, no final das contas. Bom, o que é o LED RGB? Você já ouviu falar dele? Você já ouviu falar do LED RGB? Ah, ela te explicou? Então, tá. É o seguinte, o que é o LED RGB? O LED RGB é um LED que eles são três LEDs num LED só, tá? Isso é o R, que é red, que é vermelho em inglês, tá? O blue, que é o azul, e o green, que é o G, né? Que é o verde, tá? E aí, oi? São padrão. Por que que elas são padrão? Porque misturando essas três cores, você consegue chegar em qualquer outra cor, tá? Quando você fala de emissão de luz, essas três cores resultam em qualquer outra cor. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo que eu tenho um código que eu vou acender esse LED RGB e vou colocar é, e vou escrever nessa nesse LED, né? Eu vou acionar esse LED com a potência máxima em todas as cores, tá? Então eu vou acender o vermelho no máximo, o azul no máximo e o verde no máximo. Que cor que você acha que vai ser produzida? Não tem como analisar, é pra você chutar mesmo, tá? Então, se eu coloco muita luz, a luz máxima dele, você acha que vai resultar em qual cor? Vamos ver. Branco, né? Branco é a mistura de todas as cores, tá? Agora eu vou acender, ó, só a cor vermelha, tá? Eu vou deixar apagado a azul e a verde e vou acionar só a vermelha. Ó, ele ficou vermelho, beleza? É. Agora eu vou acionar a vermelha e a azul, tá? Que cor que você acha que vai resultar? Um roxo, né? Puxado pro rosa, né? Um roxinho ali. E se eu acionar, por exemplo, a verde e a vermelha? Ah, vou chutar amarelo, hein? Eu já tinha visto antes, tá? E se eu colocar azul e verde? Vai resultar em qual cor? Acho que vai resultar num azul piscina. Não, num azul esverdeado mesmo. Não sei se existe o nome dessa cor. Tá? Um azul piscina, né? Mais ou menos. Então, aí variando esses valores. Hã? Ele pode ser qualquer cor. Depende do valor que você colocar aqui. E eu tenho os valores aqui de 0 até 255, onde 0 é apagado e 255 é totalmente ligado. Só que eu posso variar isso aqui, eu não preciso colocar 255, eu posso colocar, por exemplo, 127. Eu vou colocar 127 no verde, aliás, 127 no azul, é, e o máximo no verde e o máximo no vermelho. Vamos ver o que, que vira. Eu posso escolher o valor que eu quiser e posso ir testando. Pode colocar o valor que você quiser. Fala um valor pro vermelho para mim. 3. Fala um valor pro azul. 20. Fala um valor pro verde. 17. Você colocou valores bem pequenos, né? Porque o máximo nosso é 255, mas vamos ver o que vai acontecer com ele.
Ó, ele acende, só que ele acende bem fraquinho, tá vendo? Então, se eu colocar valores maiores, fala um valor maior aqui. Vamos multiplicar tudo por 10? 30, 200 e 170. Vamos ver a cor dele agora. É a mesma cor, só que mais forte. Um brilho maior, tá? Vamos ver até 255. Isso. Mas ó, lembra que zero é ele apagado, tá? Zero é sem nada. Zero é sem luz, tá? E aí, qual que era o enunciado mesmo? Aham. Tá. E tem que imprimir também o nome da cor, né? Entendi. Mas eu acho que é isso. Aham. Aham. Como assim, algum nome? Aham. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Tirar esses caras daqui. Opa. É, o analog write é, é quando eu defino a cor específica, tá? Que eu quero ativar o quanto daquela cor específica. Então, vermelho, azul, RGB, isso. Como assim, né? Esses valores que eu coloco aqui, ó, o primeiro valor que eu coloco é o pino, tá? O meu vermelho está conectado no pino 11, beleza? O meu azul está conectado no pino 10 e o meu verde está conectado no pino 9. Na frente, eu tenho que falar quanto de potência que eu quero dar para cada cor. Qual a intensidade de cada cor. O máximo que eu posso colocar são 255 para cada cor, que é potência 100%, tá? Aqui eu entrego 100% de cada cor. Então, se eu quero definir uma nova cor, eu tenho que variar esses parâmetros, né? Tudo em 255, tudo no máximo é branco, tudo no mínimo é apagado. Se eu misturar as cores, eu vou ter uma cor diferente. E aí eu posso definir uma cor. Fala para mim três valores aqui para a gente fazer uma variação. Não pode passar de 255, tá? 255 é o máximo. 220, 130,
143. Beleza, então. Então a gente colocou uma coisa aqui mais avermelhada e o azul e o verde meio misturado, né? Vamos ver que cor que isso vai resultar pra gente. Ó, resultou nessa cor aqui. Que cor você acha que é essa? Rosinha. Então como é que a gente faz? Como é que a gente faz para falar pra gente qual que é essa cor, né? Para imprimir essa cor. Serial.print ln. Opa. Porque é de saída, né? A gente está acionando o LED. Quando o Arduino aciona alguma coisa, a gente fala que é output ou atuador. Quando alguma coisa aciona o Arduino, a gente fala que é input ou sensor. Tá? Então serial begin 9600 para fazer acionamento. E eu quero imprimir essa cor específica. Qual que é a cor mesmo? Rosinha, né? Rosinha. Sempre que eu quiser imprimir uma frase, eu tenho que colocar ela entre aspas, tá? Então, rosinha. Vamos imprimir rosinha. Ó, tá lá o rosinha. Rosinha, ó. Tô imprimindo. Tá bom? Agora eu quero outra cor. Que cor que você quer? Vamos mudar esses parâmetros aqui? Vou copiar tudo isso aqui, ó. E vou colocar outra cor. Me fala 3 novos números aqui para potência. 100, 73, 190. Então a gente vai ter um pouquinho de azul, um pouquinho mais de vermelho e bastante verde, né? Vamos ver que cor que vai resultar? Opa, peraí, peraí. Primeiro eu preciso tirar esse cara aqui da jogada, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar um delay para a gente conseguir perceber a variação das duas cores, tá? Porque a gente vai fazer o rosinha agora. Aqui você diz? Isso, é. Então, no caso aqui, ele vai ficar um pouco rosinha e um pouco dessa outra cor que a gente não conhece ainda. Cor desconhecida. Tá? Então, ele vai acionar por 2 segundos rosinha e por 2 segundos a cor desconhecida. Vamos ver. Rosinha. E agora, esse verde claro, né? Vamos ver o monitor serial, o que ele está falando. Ó, rosinha, cor desconhecida. Rosinha, cor desconhecida. Agora a gente sabe qual que é a cor, né? Então vamos colocar aqui, né? Verde claro. Verde claro. Então rosinha, verde claro. Vamos limpar isso aqui. Verde claro, rosinha. Verde claro, rosinha. Beleza? E se eu quiser... acho que foi isso que o exercício pediu, né? Isso. Acho que é isso daí. Uhum. É, é isso aí. Valores de RGB, além de imprimir a cor,
você imprime quais valores que você colocou. Isso. Isso mesmo. Que aí você ia passar os valores e no final, ó, deu rosinha essa mistura. Deu verde claro essa mistura. Isso, tá assim. Milis. 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 Milis com M. Milis. Eu tô com o nariz entupido, tá ruim de falar. Bilis. Tá, vamos. Ah, sim. Qual que é a função desse cara, então? Vamos lá nele. Ó, função dele. Ele é um intervalo, é como se fosse um delay, tá? Só que o delay, quando você usa o comando delay, ele para tudo que ele está fazendo e para o processador. Ele para o Arduino. Se você quiser fazer alguma coisa nesse meio tempo, como por exemplo uma leitura de um botão, você não vai conseguir, porque o Arduino está parado, sem fazer nada. O Milis, ele consegue te dar um intervalo de tempo e ele não trava o sistema. Essa é a vantagem dele. Como que ele funciona? Vamos aqui. Como que é o delay? Deixa eu pegar outra cor. Aqui. Como que é o delay? O delay, ele é quando eu tenho um valor de tempo, eu estou executando um código, ele está sendo executado, eu chego num delay. Ele delay, por exemplo, 10.000, né, que são 10 segundos. A execução desse código aqui, ele vai executar isso, vai executar isso, vai executar isso, vai executar isso, chegou aqui, ele para por 10 segundos. Então, qualquer coisa que aconteça, ele vai ignorar. Ele não vai fazer mais nada, ele vai simplesmente ignorar e vai parar por 10 segundos. Depois desses 10 segundos, ele volta a executar isso, executa isso, executa isso e volta para a primeira linha. Chega aqui, ele para por 10 segundos. Isso não é tanta vantagem, porque às vezes eu estou fazendo uma leitura de um botão aqui. Isso, também. Eu não preciso parar tudo, sabe? É isso aí mesmo, tá? Eu consigo fazer várias funções ao mesmo tempo. Quando eu uso o delay, eu paro tudo. E não é interessante parar tudo. O que o Milis faz? O Milis, ele faz o seguinte. Tem aqui as mesmas funções. E aqui eu tenho o meu Milis, né? Só que a gente vai aprender como que usa ele, tá? Não é tão simples assim. E eu tenho o meu Milis aqui. Na hora que eu chego aqui no meu Milis, em vez de eu parar tudo e esperar por 10 segundos, eu chego aqui no meu Milis e falo assim, Milis, já se passaram 10 segundos? Ele vai falar, não, não passou ainda. Então continua o que você está fazendo. Na hora que eu der o próximo loop, eu vou te perguntar de novo. Milis, já passou 10 segundos? Não passou. Continua o que você está fazendo. Que no próximo loop eu pergunto de novo. Aí eu pergunto aqui, e aí, Milis, deu 10 segundos? Deu 10 segundos. Então, por exemplo, eu quero aqui acender um LED. Certo? Então, chegou nos 10 segundos, eu acendo o LED. Depois, eu vou continuar executando. E eu quero contar 10 segundos de novo. 2, 3, aí eu vou executando. Chegou em 10 segundos? Não chegou ainda. Chegou? Não chegou ainda. Chegou? Chegou em 10 segundos. Então agora você apaga o LED. Você apaga o LED. Então, um piscar de LED
de 10 segundos, eu travaria meu sistema por 20 segundos, só para piscar um LED. Ia ser uma besteira, né? Ia ser uma coisa que não é interessante para a gente. Então a gente usa o milis. Em vez de a gente usar um comando direto, a gente vai usar esse comando milis. Só que o que o milis faz no final das contas? Vamos lá nele. Ó, aqui o comando milis nos diz quanto tempo em milissegundos já se passou desde o início da execução do programa. Então, ele, na verdade, ele não é um comando que vai substituir o delay só por si só. Ele é um comando que ele ajuda a gente a substituir o delay. Como assim? Ele fala para a gente quanto tempo que já passou a partir da execução. Supor que a gente tem aqui uma linha do tempo, tá? Linha do tempo da execução do código, do nosso código inteiro, tá? Do nosso código. Então essa é a linha do tempo que vai mostrar pra gente a execução desse nosso código. Ele começa em 0, tá? Sempre em 0. E toda vez que eu uso o comando milis, ele está sendo executado aqui, ó. Aí chegou aqui nesse ponto, ele pediu para eu executar um comando milis. Ele vai devolver o tempo em milissegundos para a gente, nessa parte aqui do código. Vamos supor que já se passaram 500 milissegundos aqui. Então, meu milis vai ser igual a 500, tá? 500 milissegundos. Continuei executando meu código, que já se passaram 2000 milissegundos. Eu usei o comando milis aqui de novo. Ele vai retornar para a gente 2000, certo? E é assim, toda vez que eu uso o comando milis, ele vai falar para a gente quanto tempo que já passou daquele código, certo? O que eu posso fazer com isso? Eu posso comparar dois resultados. Por exemplo, esse com esse aqui, ó. Esse daqui com esse daqui. 2.500, Vou comparar 2.000 com 500. Quanto que é 2.000 menos 500? 1.500. 1.500, ou 1 segundo e meio. O que eu posso fazer agora com esse comando? Se eu dei o comando aqui, deu 500, dei o comando aqui de novo, deu 2.000. Eu faço essa diferença e deu 1.500, posso concluir que já se passaram 1,5 segundos, certo? Então eu consegui uma faixa de tempo, um intervalo de tempo, utilizando o comando milis. Só que aí como é que a gente vai fazer isso? Quando eu utilizo o comando milis aqui, eu vou ter que salvar ele numa variável. Como é que eu faço para salvar ele numa variável? Coloco igual, né? Vou falar aqui anterior, que é o tempo lá de trás, ele vai receber milis, tá? Vai receber o valor de milis. E eu vou ficar comparando, eu vou ficar aferindo o valor de milis sempre o máximo possível. Então aqui, ó, eu fui e peguei o valor de milis aqui. Continuo aferindo o valor de milis em todos esses pontinhos aqui. Tá vendo esses pontinhos? Todos os valores eu estou dando comando milis. E estou salvando numa variável que chama atual, que é o tempo atual do meu código. Tá? Então eu peguei um valor de milis específico e salvei na variável anterior e continuo usando o comando milis e salvando na minha variável atual. Certo? E o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer uma comparação, que atual menos anterior
menos anterior vai ter que ser maior que o intervalo específico. Então, ó, vamos supor que meu intervalo seja esse cara aqui, tá? Eu defino esse valor, tá? Eu defino que intervalo eu que escolho, que é o intervalo de tempo que eu quero medir. Intervalo igual a 1500 ou 1,5 segundos, tá? Vou fixar o anterior num ponto específico e vou deixar o atual andando e vou ficar fazendo essa subtração. Vamos supor que meu anterior está aqui ainda, tá? Ele não se moveu e o atual também está aqui. O atual vai começar a se mover, mas enquanto ele não se move, ele vai valer o mesmo valor que o anterior. Então, o atual vale 500 e o anterior vale 500. 500 menos 500, zero. Intervalo vale 1500. Hã? Isso, é. Ele vai ser esse ponto aqui, tá? Supondo que eu comecei a medir a partir desse ponto aqui. Tá? Então, os dois estão juntos, 500 menos 500, zero. Zero é maior que 1500? Não, não é. Então, eu não faço nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if para ficar fazendo essa verificação. If. Isso, é. Tá? O atual vai ser 500. Os dois vão partir do mesmo ponto, tá? Os dois vão partir aqui do 500, tá? Esse aqui é o meu 500, ó. Tá? Ambos vão ser 500. Quando eu inicio meu, eu chego na linha de execução deles, tá em 500 os dois. Aí eu vou, atual menos anterior é maior que 1500? Não, não é, né? Mas o programa ele vai continuar rolando. Então eu não executo o que está aqui, né? O programa vai continuar rolando. E quando o programa continua rolando, o tempo dele também aumenta. O tempo dele, que está aumentando, vai ser o meu atual. Então, quando eu chegar nessa comparação de novo, eu rodei meu programa todo, dei meu loop, cheguei aqui de novo. Em vez de atual estar em 500, atual estava em 800. Tá? Então, o atual está em 800, porque ele anda aqui, né? Ele continua andando, ó. Ele continua andando. E eu vou comparar ele com o anterior. Então, 800 menos 500, quanto que dá? 300. 300 é maior que 1500? Não. Então, eu não faço nada, tá? E continuo fazendo essa lógica. No outro loop, atual passou a valer 1100. 1100 menos 500 dá 600. 600 é maior que 1500? Não. O que isso quer dizer? Eu estou fazendo umas comparações aqui. O que isso quer dizer? Essa diferença entre esses dois aqui significa o tempo que já passou entre um determinado período. Então, o atual continua andando, continua andando. Chega uma hora que ele chega aqui, por exemplo, quem vai mudar vai ser o atual. Isso. Cheguei aqui, meu atual andou bastante já. Agora ele está em 2.200, meu atual. E meu anterior continua em 500. Certo? Então, 2.200 menos 500, quanto que dá? 1.700, né? 1.700. 1.700 é maior que 1.500? É maior que 1.500. Então, significa que já se passou um tempo maior que 1.500 milissegundos. Então, se eu quero piscar um LED a cada 1.500 intervalos de 1.500 milissegundos, esse valor atual menos o anterior tem que ser maior do que o 1.500. No caso aqui vai ser 1.700, né?
Mas não tem problema, pelo menos já passou aquele intervalo específico. Certo? Aí você vai e pisca o LED aqui, você manda acender o LED. Isso, na hora que essa diferença aqui for 1500. Aí ele vai acender, vai dar um tempo, ele vai apagar e depois ele vai voltar e vai fazer essa execução. E o meu atual, ele vai crescer, ele não para de crescer, ele está sempre crescendo. E ele vai chegar, aqui ele estava em 2.200, vamos supor que no próximo loop ele esteja em 2.500. 2.500 menos, menos 500, quanto que dá? Dá 2.000. É maior que o intervalo? É maior que o intervalo, então ele vai piscar de novo. Só que tem um problema aí. Eu não quero que ele pisque de novo. Eu não quero que ele pisque no intervalo de 300 milissegundos. Eu quero que ele pisque no intervalo de 1.500 milissegundos. Então eu preciso atualizar esse valor desse anterior. Ele que era 500, quando eu vou e executo esse cara aqui, o if, a primeira coisa que eu faço aqui é atualizar ele. Eu trago ele para junto do meu atual. Meu atual, na hora que ele chegou aqui, eu acendi meu LED. Eu trago o meu anterior para junto desse cara aqui. E meu anterior vai passar a estar aqui. Isso, exatamente. Que vai rolar de novo aqui. Um próximo intervalo. Que é do mesmo tamanho, tá? Mas essa é a linha do tempo do Arduino. É assim que ele faz. Então, como é que funciona? Parti, deixei meu anterior aqui, paradinho. O meu atual começa a andar. Eu vou comparando. Já deu o valor do intervalo? Não, ainda não. Então, continua andando. Já deu o valor? Deu o valor. Então, acende o LED. Beleza, ó, deu o valor anterior, pula para cá. Que nós vamos continuar andando com o atual. Continua andando com o atual. Aham. O intervalo ele fica sempre igual. Antes do meu if, o atual ele vai estar sempre atualizando. Antes do meu if, tá? Como é que eu atualizo o meu atual? Como é que eu faço ele aumentar sempre? Atual igual a milis. Ponto e vírgula. Isso. Exatamente. E aí, quando eu entrar no meu if, ou seja, quando já passou aquele intervalo, eu preciso atualizar o meu anterior também. Aí eu atualizo o meu anterior também. Ah, isso, exatamente isso. Na hora que o atual chega aqui, o meu anterior vem junto. Ele dá um salto daqui para cá de 2.000, exatamente. Que o intervalo de novo, isso. Porque assim, ó, na hora que eu trouxe ele para cá, ele passa a ser 2.000. E meu atual também é 2.000. Então 2.000 menos 2.000, zero de novo. Zero é menor que o intervalo, então isso aqui é mentira. Só que esse cara vai continuar crescendo, o verdinho continua crescendo. Que vai chegar aqui, por exemplo, 2.500 menos 2.000. 500 ainda é menor. Quando que ele vai acender de novo? Quando for 4.000 ele acende. Só que quando chegar em 3.500 já é para ele acender, né?
Sim, eu entendi o jeito que você pegou, eu só tô deixando mais exato, tá? Mas aí essa é a lógica do milhos, tá? Que bom. De nada, imagina. Ó, eu vou pausar aqui o parágrafo.